Obrigado, Maíra. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui na pessoa do Dr. Rodrigo Goulart, a quem eu sou muito grato pelo gentil convite, e dizer que eu fiquei muito feliz, não só porque esse tema é muito importante, o tema da prescrição, tema que sempre teve o seu destaque no âmbito jurídico, mas principalmente no contexto da reforma, é um tema que também ganha importância em relação à definição do valor da causa, agora como uma obrigação, na hora de definir lá na nossa reclamação trabalhista, também a possibilidade da sucumbência e também aquela questão do arquivamento proposital de uma demanda trabalhista visando a interrupção da prescrição. Então, agora, com essa discussão que ontem o ministro Fachin estava aqui, nós estamos tendo essa discussão no STF, se é ou não constitucional essa condição para o ajuizamento de uma nova ação, com essa ausência injustificada do reclamante, né? Buscando, então, a interrupção da prescrição, o arquivamento proposital da demanda. Então, são questões atuais que, de algum modo, estão relacionadas com este tema da prescrição. De início, eu já gostaria de ressaltar aqui no slide inicial que eu coloquei essa sigla da PAP, a Produção Antecipada de Provas, como um exemplo, porque foi assim que o Dr. Rodrigo Goulart conversou comigo quando a gente combinou essa rápida apresentação. E a produção antecipada de provas, então, não deixa de ser uma medida preparatória que passa a ganhar importância agora nesse contexto, em que o advogado precisa ter um pouco mais de segurança na hora de definir esse valor da causa, para evitar essa sucumbência e também não mais podendo fazer esse ajuizamento, buscando a simples interrupção da prescrição, porque depois pode gerar essa consequência do pagamento de custas, inclusive para aquele que é beneficiário da justiça gratuita, claro, ainda aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema. Este tema da prescrição, eu gostaria de destacar aqui hoje, nessa rápida fala, próximos 15, 20 minutos aqui, depois deixando aberto para os colegas que quiserem se manifestar, mas eu quero salientar 3 premissas de discussão. A primeira delas é que não há norma sem interpretação, isso ontem o ministro Fachin, o doutor Dalegrave, os colegas também, o doutor Vicente salientaram isso de alguma forma, né? E eu também não mencionei, estou de volta aqui hoje, também fiquei bastante feliz por voltar a Curitiba, 10 anos depois. A primeira oportunidade que eu tive de vir aqui foi justamente por causa desse tema da prescrição. Num desses concursos de monografia que eu participei, o tema era da prescrição, e eu recebi o prêmio aqui das mãos do Dr. José Augusto Rodrigues Pinto, fiquei muito feliz, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E naquela oportunidade, o Dr. Dalegrave, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, me senti em casa, fiquei muito grato com a gentileza e a hospitalidade de todos. E além, então, dessa primeira premissa de que não há norma sem interpretação, também gostaria de destacar que o texto é diferente da norma, texto e norma são diferentes e que há mais de uma possibilidade de interpretação ao mesmo tempo. Então, essas 3 premissas eu gostaria de destacar. Esse tema da prescrição, pelo menos 5 ângulos diferentes nós poderíamos tratar desse tema, e isso de acordo com a própria reforma que alterou ali o artigo 11 da CLT. Então, nós poderíamos falar tanto do conceito de pretensão, que agora está ali adaptado no artigo 11, de acordo com o 189 do Código Civil. Também a questão do prazo legal, que agora consta ali conforme o artigo 7º 29, explícito ali na CLT. A questão da prescrição total, que é a adoção da súmula 294 do TST, no parágrafo 3º, prescrição total e prescrição parcial. A própria ideia da interrupção da prescrição, que é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, o parágrafo 3º do artigo 11, e o que interrompe, então, a prescrição após a reforma trabalhista, e haveria ainda um 5º ângulo que nós poderíamos trabalhar da prescrição intercorrente. Tudo isso houve alteração dentro dessa ampla reforma trabalhista que nós todos estamos sendo impactados. Hoje, então, eu quero salientar a ideia da interrupção da prescrição e pelo menos 3 possibilidades de interpretação que eu já vou adiantar desde já. Então, nós podemos fazer uma interpretação literal desse parágrafo 3º do artigo 11, dessa alteração. Também podemos fazer uma interpretação sistemática, isso que, de algum modo, tem feito a ANAMATRA, agora nessa segunda jornada de Direito Material e Direito Processual do Trabalho, a jurisprudência majoritária, de algum modo, já faz isso também. E também podemos falar de uma interpretação analógica, que eu vou sugerir aqui ao final dessa rápida interpretação. Então, as 3 premissas: não há norma sem interpretação, texto é diferente de norma, e há mais de uma possibilidade de interpretação ao mesmo tempo. E eu gostaria de destacar essas 3 possibilidades de interpretação deste artigo 11, parágrafo 3º. Uma interpretação literal, uma interpretação sistemática e uma interpretação analógica. Para começo aqui, então, eu trouxe algumas imagens para a gente refletir sobre essas questões de um modo um pouco diferente, né? Eu trouxe essa imagem aqui, não sei se os senhores reconhecem esse lugar. Eu me mudei agora com a minha noiva no início desse ano, fomos para lá, eu sou de Pelotas, estava morando muitos anos em Porto Alegre, e me mudei agora para Balneário Camboriú. Essa imagem é em Balneário Camboriú, e se os senhores prestarem atenção ali na imagem, a gente pode identificar que
tem um cachorro ali, né? E eu gosto dessa imagem porque ela nos traz os livros clássicos, exemplos que nós vamos buscar em livros do Common Law, interpretação do direito, nós vamos encontrar exemplos mais ou menos assim. É proibida a entrada de cães. Então, essa regra, né? É proibida a entrada de cães no parque, é proibida a entrada de cães na praia. Essa é uma regra que existe lá na praia, né? Não pode ir com cachorro na praia, em princípio é proibido. Proibida a entrada de cães na praia. Todos nós aqui entendemos essa regra, ela é bastante clara, ela é bastante simples de ser compreendida. No entanto, isso causou uma comoção muito grande. Se não me engano, foi no início desse ano que aconteceu isso, eu vi uma matéria do jornal. E a senhora lá, vejam, um cão treinado, um cão desses que custa bastante caro, a pessoa no Brasil, para ser cega, eventualmente tem que ter algum dinheiro, não é fácil ser cego em nenhum momento, mas um cachorro desse realmente custa bastante caro, leva anos de treinamento, né? Estava lá com o seu cachorro, cão guia, treinado, e ainda assim uma pessoa, uma banhista, causou uma confusão, isso gerou, né, policiais foram lá, chegaram a dizer, para vocês terem uma ideia, chegaram a falar que ela até poderia utilizar o cachorro, mas não para situações de lazer, né? Não para... Aí também é demais, vai querer ir para a praia com o cachorro. Então vejam como realmente a norma ela depende de interpretação, e isso já mencionei aqui com a minha noiva, ela é dentista, né? Nós do direito muitas vezes convivemos com o pessoal do direito, e ela... Quando a gente fica discutindo esse tipo de coisa, tá, mas tem mais de uma interpretação, como assim, né? Então ela me diz assim, tá, mas por que só não aplicam a lei? Ela às vezes diz uma coisa, vira e mexe, diz uma coisa assim, né? Eu digo para ela, é um pouquinho mais complicado, né? Por que só não arranca o dente, né? Ela não gostou muito, mas entendeu. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então vejam aqui, eu trouxe essa outra imagem, algumas para a gente refletir. A gente precisa estabelecer as premissas do que a gente está falando. E senão a gente vai estar vendo veio 3, outro veio 4, tem uma explicação matemática para isso, uma vez um aluno me deu, mas não é isso que importa, né? A questão é verificar que nós temos que ter alguma premissa, e há, sim, mais de uma possibilidade de interpretação, ao mesmo tempo que nós estamos falando de linguagem. E a linguagem é vaga, a linguagem é equívoca, e isso é que gera a interpretação, e depois da interpretação, né, o texto não é a norma, é que nós vamos ter uma norma jurídica. Então, por isso é importante a segurança jurídica, que foi salientada pelos palestrantes que estiveram aqui ontem. E esse vocábulo somente é que eu vou destacar aqui hoje nesse parágrafo 3º. Então, somente a reclamação trabalhista, de acordo com a reforma, interrompe o prazo prescricional. Veja que a súmula 268, salvo engano, do TST, ela, de algum modo, já dizia isso em relação a pedidos idênticos. Então, a ação trabalhista interrompe a prescrição de pedidos idênticos. É preciso a especificação daqueles pedidos. No entanto, a dúvida que a gente fica, no entanto, é em relação às causas interruptivas do Código Civil. Prescrição é um instituto de direito material, está regulamentada no Código Civil, e também as medidas preparatórias do Código de Processo Civil, que com o novo Código de Processo Civil, essa medida que eu estou destacando aqui, da produção antecipada de provas, há inclusive um direito autônomo na prova. Ontem o professor Vicente falou sobre isso, inclusive a questão do direito à prova, o direito autônomo de produção à prova. Então, não há mais necessidade de comprovar aquele receio de dano, aquele receio de que a prova venha a se perder. A pessoa buscando evitar uma demanda judicial, justificar uma demanda judicial, ou mesmo tentar um acordo, ela pode ajuizar a sua produção antecipada de provas, e se tiver justiça gratuita e perder nessa produção, por exemplo, numa perícia, não vai ter que arcar com a sucumbência. Então, é uma situação em que a pessoa pode buscar um pouco mais de segurança para depois definir o seu valor da causa. Eu vou destacar também 3 autores que eu vou sugerir aos colegas que pesquisem em relação a isso, sobre a reforma trabalhista, tratando exatamente desse parágrafo 3º, 3 interpretações distintas sobre esse parágrafo 3º do artigo 11. A primeira expressão é do professor Luciano Martinez, nosso colega baiano, lá o juiz do trabalho da Bahia, grande amigo, e ele fala o seguinte no livro dele, ele utiliza a expressão força da palavra. A força da palavra, vejam que o ministro Fachin ontem falou algumas vezes sobre isso, também em fé constitucional, né? E realmente parece uma coisa que nos leva a um tom religioso, né? A força da palavra, e de acordo com a força da palavra somente, ele interpreta isso como unicamente, e, portanto, após a reforma trabalhista, unicamente a reclamação trabalhista serviria realmente para a interrupção da prescrição. E o professor deixa claro que, antes da reforma, sim, as demais causas do Código Civil permaneceriam interrompendo o curso da prescrição, por exemplo, o reconhecimento inequívoco da dívida, que, na minha opinião, deveria continuar interrompendo a prescrição, independentemente dessa alteração do artigo 11, parágrafo 3º. Justamente porque, mais uma vez, a prescrição é instituto de direito material, e no direito material, até onde eu saiba, não sei o que os colegas pensam sobre isso, o princípio da proteção não foi revogado. No direito material. No direito processual,
Sempre houve essa dúvida. Há ou não há princípio da proteção? Os exemplos, de algum modo, foram afastados agora com a reforma. No processo, o que impera é o ônus da prova. Agora, no direito material, na hora de interpretar o direito material, faz sentido uma interpretação favorável ao trabalhador, e, no caso, a prescrição sendo interrompida, somente uma vez, ela é favorável ao trabalhador. Então, veja que ele utiliza essa expressão, a força da palavra. Já o Homero Batista, ele utiliza essa mesma expressão para dizer, olha, uma singela redação. Então, uma singela redação, e por isso ele faz uma interpretação sistemática já, conforme essa ideia do enunciado 11 da reforma trabalhista, promovido agora pela ANAMATRA na segunda jornada. E a terceira interpretação, também lembrando um tom religioso, o professor Mauro Schiave fala que esse parágrafo terceiro ele consagra, uma consagração da súmula 268. Então, dizendo que realmente tem que há essa especificação dos pedidos, das parcelas que vão ser interrompidas, mas que haveria, então, essa interpretação de que há uma consagração da súmula 268 nesse parágrafo terceiro. E coloquei algumas imagens que são bastante óbvias para a gente entender que uma interpretação literal, a gente, no raciocínio automático, depois eu vou sugerir o livro que eu encontrei essas questões, a gente vê aqui, ó, o taco e a bola, pensem rapidamente, um taco e uma bola, 1,10 centavos, o taco e a bola, né, o taco é R$1 a mais que a bola, quanto custa a bola? 10 centavos, rapidamente a gente verifica. Né? E se nessa outra questão aqui uma planta cresce em cima do laguinho, vai dobrando, 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 no dia 48 tapou o lago inteiro, quando é que tapa a metade? Automaticamente a gente responde aqui o 24. Essa imagem aqui já começa a complicar um pouco, a gente começa a verificar essas questões de mais de uma interpretação ao mesmo tempo. Mas veja que a gente precisa focar numa ou na outra, a gente não vê as duas ao mesmo tempo, a gente vê uma ou a outra, sempre tem um paradigma. Né? Eu aqui, como bom gremista, só enxergo a taça ali, né? o tetra ali da Libertadores, está muito claro para mim. Mas vejam que é possível enxergar mais de uma interpretação ao mesmo tempo. E essa imagem bastante conhecida também, a gente consegue ver, quem é que, por gentileza, levanta a mão, quem é que vê uma mulher jovem aqui, nessa imagem? Quem é que só vê a velha agora? Quem é que só vê a velha? Tem alguém que só vê a nova? Vejam que numa mesma sala nós temos pessoas que só veem uma imagem, tem pessoas que só veem a outra. E se você não prestarem atenção, daqui a pouco vai tomar um susto quando eu explicar onde é que está a velha, onde é que está a nova. Né? Então, verifique, nós não temos muito tempo, né, mas quem só está vendo a mulher nova, está vendo ela de lado, né, o olho dela ali olhando de lado, e a orelha dela ali no meio. Quem vê a velha, a orelha da nova é o olho da velha. Todo o rosto da nova é o nariz da velha enorme. Né? O colar no pescoço da nova é a boca da velha. E tem um pessoal mais alternativo lá da filosofia, chega a ver um leão ali em cima, não sei se você percebe, aí tem que ver o que tinha no café deles. Né? Mas, enfim, aqui esse enunciado número 11 da reforma trabalhista, fazendo essa interpretação sistemática, considerando o artigo 8º da CLT, considerando o Código Civil, então, permanecendo no entendimento da ANAMAT, de todos que estavam lá nessa segunda jornada de direito material, que persiste, então, aplicáveis às hipóteses de interrupção da prescrição, que não somente o ajuizamento da reclamação trabalhista, como prevê o parágrafo 3º. Né? Aqui coloquei para depois, não ficou muito bem ali no slide, mas quem tiver interesse depois me pede, eu posso mandar esse material. Alguns julgados, né, não são precedentes, eu estou curioso para ouvir depois, o doutor André Molina vai falar sobre esse tema, que para mim é bastante caro, bastante importante, mas são vários julgados aqui, entendendo sim que há essa movimentação do credor, há essa movimentação, então, portanto, haveria sim a interrupção, seja pelo protesto judicial, seja uma exibição de documentos, seja pela própria produção antecipada de provas. Então, um julgado lá embaixo dizendo que não, que haveria ainda essa necessidade de comprovação de que essa prova vai se perder, e por isso, então, preciso da antecipação da prova, mas os demais julgados ali, todos, tanto do TST, do STJ, de tribunais, salientei alguns ali do Tribunal lá do Rio Grande do Sul, todos eles admitindo a interrupção da prescrição. Coloquei essa imagem aqui de novo lá ligando com o cachorrinho, né? Mas basicamente para identificar que o instituto da prescrição ele tem esse fundamento na inação, na inércia. A pessoa não está se movimentando para cobrar a dívida. Então, falamos de uma interpretação literal, em que somente o ajuizamento da reclamação trabalhista, então, passaria a interromper a prescrição. Numa interpretação sistemática, permaneceriam vigentes as demais causas de interrupção, inclusive as medidas preparatórias. É possível ainda falarmos de uma interpretação analógica, no sentido de que o credor ele não está totalmente parado. Então, eu salientei aqui duas hipóteses, pelo menos, em que na CLT, seja antes da reforma ou depois da reforma, há uma diferenciação em relação a essa ação do credor. Então, quando há e existe uma comissão de conciliação prévia e ela é provocada, não há, de acordo com a legislação, acho que é o 625G, se não me engano, está lá na CLT, antes da reforma, que suspende a prescrição.
Então, não há interrupção, mas há pelo menos a suspensão da prescrição enquanto está lá tramitando essa questão anterior na Comissão de Conciliação Prévia. E o acordo, a homologação do acordo extrajudicial, que veio com a reforma, acho que é 855E, agora a gente se confunde com esses artigos novos todos, né? Mas está lá a homologação do acordo extrajudicial, naquele período em que o juiz está analisando e nega essa homologação, o prazo prescricional fica suspenso. Não é interrompido, mas fica suspenso. Por quê? Porque o credor não ficou realmente dormindo ali como cachorro. Não, ele se movimentou de algum modo. Isso não deixa de ser uma interpretação analógica. Isso me lembra uma situação que me aconteceu, que às vezes uma situação simples parece complicada, né? Uma vez assistindo o programa ao vivo na TV, acordei domingo tarde, fiquei vendo o SBT, não sei se os senhores gostam ou não do canal, enfim, tem gente que gosta, gente que não gosta, né? Mas, de qualquer forma, o SBT paga bem o pessoal que assiste o canal. Então, telefonava lá para o apresentador, quem acertasse a questão ganhava uns 5 mil reais, se não me engano. A pergunta era a seguinte: o Papa andava no Brasil, né, o novo Papa, qual era a nacionalidade do Papa? E ela ficou pensando, pediu ajuda, ele posso pedir ajuda? Pode, discutir em família, ela chutou, ele vai, chuta, italiano. Aí ele, puxa, italiano, Vaticano ali do lado, vamos lá agora para levar, vamos dar mais uma chance para ela. Olha a pergunta que ele fez para ela. No ano bissexto, quantos dias tem o mês de fevereiro? Mês de fevereiro, quantos dias tem o mês de fevereiro no ano bissexto? E ela, posso pedir ajuda? Pode, vai lá, discutiram ali, né, em família. Pô, será um pega-ratão isso, né, enfim, discutiram bastante ali. Ele, olha, mulher, vamos, o programa ao vivo, chuta, quantos dias tem o ano bissexto, quantos dias tem o mês de fevereiro no ano bissexto dela? 60. Juro por Deus, 60 dias. O apresentador, não, meu Deus do céu, 60 dias, não. Então vejam que ela fez uma interpretação na aula, olhou bissexto 60 dias, né? Imagino que ela diria que interrompe a prescrição, né, se você pergunta para ela. E aqui, finalizando, chegando ao final, vejam que eu mostrei ali rapidamente, até para causar essa surpresa agora, quem é que percebeu que, na verdade, não é 10 centavos isso aqui, né? É justamente um livro do Cass Sunstein, ele foi da administração do Obama, lá nos Estados Unidos, bem interessante o livro dele, Nudge, o empurrão para a escolha certa, vale a pena, procure, é bem interessante. O TAC é a bola 1,10, o TAC é R$1 mais que a bola, automaticamente a gente fala 10 centavos, mas não é 10 centavos, porque se o TAC é R$1 mais que a bola, sozinho ele é 1,10, eu não comprei os dois por 1,10, né? Eu precisaria de 1,20. A gente vai diminuindo 5 centavos, mais 1,5, não tem que fazer conta nenhuma, a gente se dá conta, era 5 centavos e não 10 centavos, está aqui o livro do autor, né? 5 centavos e não 10 centavos, se alguém não entender depois eu explico melhor. E aqui essa do lago, a mesma coisa, essa eu sugiro que vocês prestem um pouquinho mais de atenção, porque dói a resposta. Vejam que se dobra a cada dia, dobra a cada dia, dobra a cada dia, e no 48 tapou o lago inteiro, como é que vai ser 24? É um dia antes, é 47, só que o cérebro não quer falar 47. Então, se fosse 1 milhão de dias e dobra a cada dia, um dia antes estava na metade e não no dia 24. Então, só para mostrar como a interpretação automática e literal nem sempre é a mais correta, né? E fechando, de novo com o cachorrinho aqui, né? Ontem o professor Dalegrave mencionou o Jeremy Bentham, e o Jeremy Bentham é que trouxe essa questão aqui. Não sei se vocês já ouviram falar do dog law, direito de cachorro. Já ouviu falar sobre isso? Não. E o dog law é basicamente isso. Sabe como é que o juiz, o Bentham, criticava o common law lá no início do século XIX. Ele criticava o common law e ele que conhece a expressão do dog law. E ele dizia basicamente o seguinte: sabe como é que a rainha, o juiz, faz o direito para mim, para vocês? É mais ou menos o seguinte: se ele fez uma coisa certa, senta, ganha um osso, ganha um carinho. Então, ele fez a coisa certa. Se ele fez a coisa errada, tapa no focinho. O problema é que ele só descobre depois, né? Ele não tem condições de saber antes, ele não tem condições de se comportar de acordo com a norma que foi estabelecida para ele. Então, é por isso que nós precisamos de segurança jurídica e, seja qual for a interpretação que vai ser adotada, depois, por meio de precedentes e interpretação, que nós sigamos essa interpretação e, para modificá-la, que haja uma fundamentação mais fortificada, mais profunda para fazer essa alteração. Então, fechando aqui, eu deixo respondendo objetivamente a questão, mais uma vez, a produção antecipada de prova interrompe a prescrição, numa interpretação literal, né, da nova CLT ou da reforma trabalhista, somente, então, não, somente reclamação trabalhista. Numa interpretação sistemática, que já tem feito ali os tribunais, sim, tanto o Código Civil como o Código de Processo Civil podem fazer essa interrupção da prescrição, e numa interpretação analógica, no mínimo, a suspensão desse prazo, seja conforme a ideia da Comissão de Conciliação Prévia, ou então a homologação do acordo extrajudicial. Isso aqui não ficou muito bem, depois eu mando para quem quiser, um esquema que eu preparei aqui, para se alguém quiser depois, veja que não ficou muito bom, né? Mas fechando, pessoal, não costumo mostrar aqui imagens pessoais, né, mas coloquei aqui justamente porque houve uma situação que é uma curiosidade final que eu vou ressaltar aqui. Quando recebi o convite do Dr. Rodrigo, fiquei surpreso com a ideia de que nós falaríamos aqui no auditório, nesse belo Teatro Tuca, né? Teatro Tuca. E a minha noiva, eu mencionei algumas vezes aqui, ela chama-se Tuane,
Só que nem a mãe dela não chama ela assim, ninguém chama ela assim. Mundialmente, ela é conhecida como Tuca, então eu achei bem legal isso de vir falar no auditório da Tuca, e mais uma vez, então, eu agradeço a atenção de todos e por terem me feito me sentir em casa mais uma vez. Muito obrigado.